Olá, boa noite a todos que estão acompanhando aí o nosso estudo de quarta-feira. Eu tive um pequeno problema na hora de entrar aqui, mas agora já foi resolvido. Então, hoje à noite, como vocês já devem ter visto aí na abertura, né, do nossa proposta hoje, eu quero fazer um resumo sobre a ideia de nós estarmos estudando um pouquinho sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. Não sei se a imagem e a transmissão está chegando bem. A impressão que parece que ela está cortada. Deixa eu verificar aqui só se está tudo certo aqui. Só deixa eu fechar aqui uma coisa que eu abri antes. Vamos ver se melhorou. Qualquer dificuldade que tiver aí de áudio ou de vídeo, por favor, pode comunicar lá no chat mesmo. Então, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade de ver ou de ouvir a ministração, vocês podem estar falando aí no chat do próprio YouTube, tá bom? Se tiver ok, eu vou dar continuidade, senão eu vou ter que verificar o que aconteceu aqui com a minha... Parece que está meio estranho. Deixa eu verificar aqui. Ok, alô, som. Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo ouvir bem? Ok? Espero que sim. Vamos ver aqui. Espero que esteja saindo bem aí. Não sei se estou sendo... Estão conseguindo me ver bem? Ok? Nenhum comentário. Para o outro lado. Ok? Podemos dar continuidade então? Então tá bom. Enfim, eu fiz uma série. Ok, então tá bom. Eu fiz uma série de devocionais já faz algumas semanas, debaixo do tema de avivamento pessoal, tá bom? Então o que acontece? Esse tema eu fui trabalhando ele dentro da ideia do Vale dos Ossos Secos, que nós temos aí a profecia de Ezequiel. Hoje eu pensei em fazer um condensado, um resumão dessas devocionais que eu venho trabalhando elas durante um bom tempo, mas hoje eu vou fazer um condensado, um resumão sobre qual é a ideia principal que a gente tentou passar através daquelas ministrações de devocional, falando sobre avivamento pessoal, debaixo do tema ali da visão que Ezequiel tem. Então, eu gostaria de te convidar, vamos orar primeiro, é sempre bom orar, nunca é demais. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. A minha oração, Pai querido, que este estudo ele seja ao mesmo tempo prático, ao mesmo tempo também que ele seja simples, mas ao mesmo tempo também profundo. Pai, para que nós possamos compreender qual é o teu desejo nos nossos dias de hoje. Amém. Muito bem. Então, gostaria de te convidar para esse estudo, pensar em primeiro lugar o que é avivamento. Eu tive pensando um pouquinho sobre avivamento, essa palavra, essa terminologia, avivamento, ela tem o significado de deixar algo mais claro, mais vivaz, né? Trazer de repente algumas nuances que antes estavam apagadas, avivar elas, trazer uma roupagem nova, não somente uma roupagem nova, mas trazer uma essência nova, né? Uma essência renovada. Então a ideia de avivamento é algo que de repente estava amortecido, voltar à vida, né? Fazer uma nova interpretação, uma reinterpretação de algo que estava apagado, estava de lado, estava em segundo plano, deixar ele em primeiro plano. Então a ideia de avivar tem essa ideia. E eu comecei todo o estudo, ele começou na verdade através do livro de Miqueias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Miqueias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Miqueias é um profeta, lógico, do Antigo Testamento, e ele profetizou num período onde Israel ele estava
Judá também, eles estavam num período muito difícil social, muita injustiça, o próprio povo de Deus praticando injustiças. E o que acontece? Naquele contexto, ele traz uma palavra profética sobre a nação de Israel para que eles se arrependessem. E havia algumas injustiças acontecendo, que ele estava muito injuriado com aquelas injustiças que estavam acontecendo, por isso que ele trouxe essa profecia sobre Israel. Perdão, não é Miqueias, não. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, ou a torna divulgada, né? Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, né? No meio dos anos a tua obra. Essa ideia, avivar novamente a obra de Deus. Porque a situação de Israel ela estava bastante desviada do propósito inicial. Então o profeta estava preocupado justamente com essa situação social do povo de Deus. Então avivar no meio dos anos, porque no meio dos anos as coisas se tornam tanto quanto às vezes desfocadas da origem. Então começa-se um projeto e muitas vezes o projeto no meio do período ele se torna às vezes desfocando da ideia inicial, do projeto inicial. E aí o profeta diz justamente que no meio dos anos há necessidade de um avivamento. Do avivamento do quê? De algo que antes tinha brilho, tinha força, tinha ímpeto, e no meio do processo ele perde esse ímpeto, perde essa vivacidade. Então ele precisa ser novamente resgatado, aquela vivacidade que havia no início do projeto. Então, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida. Essa ideia do profeta Abacuque, nesse capítulo 3, versículos 1 e 2. E pensando justamente nessa questão de avivar, de trazer à tona, de trazer uma nova roupagem, de trazer um despertamento, um despertar, algo que está adormecido, algo que está alienado, avivar novamente, trazendo um despertamento. Nós começamos a estudar o profeta Ezequiel, capítulo de número 37, porque lá ele tem a visão do vale dos ossos secos, que é uma interpretação, que é uma visão, né? O profeta Ezequiel ele tem várias visões, então Deus falava muito com ele nessa linguagem profética de visões, sonhos, né? E o que acontece? Essa visão que o profeta Ezequiel ele tem, uma visão muitas vezes interpretada de N formas, mas o próprio texto bíblico, ele nos dá a interpretação correta. A gente não precisa ter uma boa imaginação para saber o que o profeta, o que Deus quer falar ao profeta e ao povo com esta visão que ele teve. Então eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, nós vamos dar uma rápida pincelada nessa visão, e eu vou dar a interpretação e logo fazer a aplicação no Novo Testamento, e é isso para nós hoje. Então o que acontece? Ezequiel capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeira ação que acontece é um arrebatamento, Deus vem sobre ele e eleva, né? Então ele tem uma visão elevada de uma realidade espiritual. Então, e no meio dessa visão, de repente ele se vê no meio de um vale. Este vale estava repleto de ossos, e os ossos estavam completamente secos, né, dissecados, não havia nada além de somente o osso mesmo, e ele fica impressionado com aquela imagem que Deus o leva a visualizar.
Então, nessa visão, ele é levado então para este vale. Eu espero que esteja chegando bem aí a minha projeção. Ok. Parece que está tudo ok. Então vou dar continuidade, porque eu tenho um framezinho aqui que eu posso ver, às vezes a projeção parece que ela está meio estranha, mas ok. Vamos continuar. Então o que acontece? Essa imagem que o profeta é levado a ver é uma imagem impactante de primeiro momento. É um vale totalmente repleto de ossos e totalmente desassociados de vida. E o que acontece? Continuando essa visão que ele teve, que Deus dá para ele, ele diz o seguinte: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então ele fez andar ao derredor, e ele viu que o vale era extremamente grande, e havia muitos ossos, significa que havia ali restos de muitas pessoas, né? Então eram ossos humanos. Então, este vale estava repleto de ossos e eles estavam sequíssimos. O que é essa ideia de sequíssimo? É a ideia de ausência total de vida. Não havia esperança, a ausência de total esperança neste vale. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. O próprio Deus pergunta para ele, né? Esses ossos podem voltar à vida? Então, é curioso isso, em vários momentos, né? Os humanos são inquiridos de coisas sobrenaturais, até no próprio livro de Apocalipse, em alguns momentos, o próprio anjo que traz a revelação a João, ele faz algumas perguntas para João. E neste contexto, o profeta Ezequiel, ele diz, Senhor, tu o sabes? Eu me admiro porque, assim, qualquer ser humano em sã consciência, eu diria, é lógico que não. É lógico que esses ossos jamais poderão voltar à vida. É óbvio que esses ossos, eles não apresentam nenhum sinal de vida, nenhum osso pode por si mesmo voltar à vida. Mas ele não se dá o direito de julgar. E ele diz, Senhor, tu o sabes. Interessante essa postura do profeta. E aí ele diz assim, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele recebe uma ordem de Deus. Agora você vai profetizar sobre este vale de ossos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então Deus diz, olha, eu vou falar o que você tem que profetizar sobre esses ossos. E aí você vai profetizar sobre esses ossos. Eu, Jeová, estou falando. Eu vou mandar o meu Espírito sobre esse vale de ossos secos. E eles vão voltar à vida. Continuando, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu vou restaurar gradativamente. Primeiro os ossos vão ser restaurados, pelos nervos vão cobrir os ossos, e depois a carne vai preencher sobre os nervos, e por final a pele vai revestir essa carne. Então, é uma reestruturação gradativa, sequencial, lógica, de algo construído gradativamente, numa certa sequência, né? Então profetizei. Então ele recebeu essa palavra, olha, profetiza assim, 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 assim. E aí agora vem a ação do profeta. Então o profeta, né? Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então, enquanto ele começou a profetizar, e aí de repente vem um barulho, e aí fica imaginando, eu fico pensando num filme de efeito especial, né? Os ossos um juntando com o outro, né? Cada osso se juntando nos seus devidos lugares, os ossos se entrelaçando, tudo mais, as costelas
né, formando ali a caixa torácica e tudo mais, e dali a pouco já vem nervos vão cobrindo os ossos, dali a pouco já vem a carne, e ele foi profetizando e estava acontecendo toda aquela situação em volta dele. Terminado esse processo, o profeta chegou à seguinte conclusão: os corpos estavam formados, os corpos estavam completamente já reestruturados, mas não havia vida neles. Era só um corpo estagnado, né? Não havia neles o espírito, diz aqui. E então, dando continuidade, ele diz assim: e olhei e eis que vieram nervos, tá, versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele profetizou ao Espírito. É importante a gente lembrar isso, porque primeiramente ele era para profetizar sobre o vale de ossos secos. Ele profetizou e realmente aconteceu aquilo que Deus havia falado para ele, que aquilo que iria acontecer. E agora ele diz, agora profetiza ao Espírito, para que entre neste exército. E ele então começa a profetizar o Espírito, para que o Espírito venha sobre este povo. Né? E aí, neste momento, ele diz assim, versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então ele começa a trazer o que agora? Deus começa a falar para ele, vem cá, profeta, eu vou falar para você o que significa esta visão. Qual é a ideia dessa visão? O que é este vale de ossos secos? Esse vale de ossos secos, na verdade, é o meu povo. O meu povo que está desanimado, meu povo que acha que está totalmente excluído, eles já não têm mais vida eterna, eles já perderam a esperança, eles já estão prostrados, eles já não têm mais uma autoimagem, perderam a autoimagem, perderam a energia de fazer alguma coisa, porque antes eles eram um povo de Deus e agora eles acharam que eles tinham sido rejeitados por Deus pela consequência do pecado deles. E eles então acharam agora a nossa esperança acabou. Não existe mais esperança para nós. Os nossos pecados foram tão grandes que Deus nos descartou. Literalmente descartou como se fosse num vale e agora a gente está destinado à morte. Não existe mais esperança para nós. Eu não sei qual é a tua situação, qual é a condição na qual você se encontra, mas muitas vezes em nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, a gente chega nesse ponto de desacreditar das promessas de Deus, de desacreditar de que a gente ainda pode fazer alguma coisa para o Senhor. Parece que os nossos pecados nos sufocaram a tal ponto e a gente começa a se desacreditar de nós mesmos. E essa profecia era muito extraordinária, porque em todo momento, em toda a ação dessa profecia, daquilo que está acontecendo, Deus é o autor em toda a ação. Eu vou fazer, eu vou profetizar sobre o Espírito para que o Espírito entre no exército. Eu vou fazer crescer pele sobre eles. Eu vou. Deus é o autor de todo o processo de restauração, de reavivamento. Então, claro, depende algo de nós. Nós precisamos buscar a Deus, mas parece que em alguns determinados momentos da nossa vida, até a força de buscarmos a Deus, parece que ela ainda existe. Parece que o destino nosso ele é tão cruel que parece que nem forças para buscarmos a Deus nós conseguimos. Então esse texto ele nos dá uma esperança
de que se Deus não desistiu de você, e se você está ouvindo essa mensagem e te acende no coração aquela chama de pertencimento à presença de Deus, ou à saudade da presença de Deus, então eu creio que Deus está fazendo algo na sua vida neste momento. E então o profeta profetiza, e Deus diz: este exército, este povo, é o meu povo, e ele vai voltar à vida. E aí no versículo de número 12 diz assim: portanto profetiza, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e os vos farei sair das vossas sepulturas, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele repete, é uma ideia que se repete. Eu vou tirar vocês da sepultura de vocês. Eu vou tirar vocês da sepultura de vocês. E eu vou fazer, é eu que vou tirar vocês da sepultura. Porque o osso por si mesmo, ele não tem poder de restauração, de se reestruturar. É uma ação sobrenatural de Deus. É a graça de Deus. E versículo 14: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse. Eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Eu disse isso e eu fiz. Eu vou tirar vocês da sepultura e eu vou colocar vocês na terra prometida, nas promessas. Eu vou fazer. É incrível em ver em Deus a palavra e a ação. Eu vou fazer. E tudo começa a profetizar. A palavra de Deus diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, enquanto nós estamos profetizando, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou ensinando, você está recebendo a informação. E de repente o Espírito Santo de Deus diz: é com você que eu estou falando. É contigo, essa palavra é para ti. Eu vou trazer você de volta. Eu vou novamente trazer você para a tua terra, para a tua promessa, de onde eu tirei você. Eu permiti que tirassem de você a promessa, mas eu novamente vou restaurar a sua promessa. Eu vou recolocar você na sua terra, porque o meu projeto não acabou na sua vida. Sou eu, o Senhor, que eu digo, né? Assim, nesse tom, só estou interpretando, né? Mas é nesse tom que Deus está falando. Dele vem a iniciativa, e dele vem a palavra, e dele vem o executar. E se você está ouvindo, diz: cara, eu quero isso, eu preciso disso, e eu vou fazer isso, eu vou me restaurar, e eu vou buscar a face do Senhor, eu vou reviver. Eu quero fazer uma rápida aplicação para o Novo Testamento agora. Aonde no Novo Testamento a gente pode ver o cumprimento? Porque você pode dizer: é verdade, isso se cumpriu. O povo voltou para a sua terra. Isso foi no decreto do rei do Império Medo-Persa. Né? Foi o rei Dário, não. E agora? Depois de Dário? Ok, esqueci o nome do rei. Mas você pode dizer: sim, na história isso aconteceu. Os judeus voltaram para a sua terra. Eles reconquistaram. Neemias foi lá e reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Voltou Zorobabel, voltou... Enfim, isso aconteceu. Mas eu quero dizer para você também que isso aconteceu e está acontecendo e ainda vai acontecer. Porque as coisas da palavra de Deus, elas são assim, né? As palavras proféticas, elas são assim, é para o momento, é para depois, e o total cumprimento dela é na eternidade. Então isso se cumpriu, isso está se cumprindo, e isso ainda irá se cumprir. Essa é a palavra de Deus. Ela é eterna. Ela é ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Deus, quando faz alguma coisa, é sempre assim. Ele fez, ele faz e ainda vai fazer. Então, o que acontece? Eu creio que nós hoje podemos experimentar
A ressurreição, eu creio que essa palavra profética do Vale dos Ossos Secos, ela serve para nós hoje também. Pelo seguinte entendimento. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ali Paulo fala o seguinte para a igreja da Galácia. Ele fala o seguinte, 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, Paulo está relacionando aqui a promessa de Abraão, que Deus abençoaria todas as nações, né, em Cristo Jesus. E ele diz assim, que esta bênção de Abraão, ela alcançou a todos nós. Significa que essa promessa ao povo de Israel, daquela época, que Deus restauraria a nação de Israel e faria ela retornar novamente à sua possessão, à sua herança, ao território de Israel. Eu creio que Paulo, neste momento, está falando, olha, essa promessa de Abraão de abençoar as nações, ela em Cristo Jesus alcançou aos gentios, a todos nós, que não somos judeus ou descendentes diretos do sangue de Abraão. Então ele diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Está vendo promessa? O Espírito. O Espírito que foi soprado. A promessa de Deus é que ele sopraria o seu Espírito, que o Espírito entraria novamente nesse exército. Um outro texto que eu gostaria de observar rapidamente aqui é Efésios capítulo 3. Efésios, logo próximo ao livro da Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 4 a 6. Diz o seguinte, novamente carta de Paulo, versículo 4 a 6 diz assim, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo está falando aqui, deixa eu só contextualizar, Paulo está falando aqui de um mistério que estava oculto, né? Era um mistério de Deus, e ele diz, agora foi revelado através de Jesus Cristo, de que o propósito de Deus, a herança de Deus, é para o estrangeiro, não só para Israel, é para o estrangeiro em Cristo Jesus. Este é um mistério. Deus tinha fechado isso na antiguidade e em Cristo Jesus trouxe essa nova revelação de que realmente a promessa que foi feita a Abraão é para os gentios também, como um só povo. Então o povo já não são mais dois povos, mas é um povo em Cristo. Aqueles que se converteram em Cristo. Então aqui ele diz assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, significa que os gentios vão herdar junto com co-herdeiros e de um mesmo corpo. Está falando de corpo aqui. Então, Deus ele está restaurando, e essa restauração acontece em um só corpo, em Cristo Jesus. E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Entendemos agora por que estou aplicando a profecia do Vale dos Ossos Secos para os nossos dias de hoje? E olha mais uma coisinha
aqui, versículo 8, o que diz no versículo 8? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo significa que existe uma herança, e aquele que está em Cristo, ele tem acesso a esta herança. E quando lá no passado, Deus profetizava sobre aquele vale de ossos secos, que ele ia novamente levar os ossos, ou levar aquele exército agora formado com vida, de volta para a sua herança, ou de volta para Israel, ou de volta para a sua terra, era a herança que ele tinha prometido. Então, em Cristo Jesus, nós hoje temos retorno às promessas de Deus, promessas sobrenaturais. Ele diz aqui que são insondáveis, que são maravilhosas. Riquezas incompreensíveis. Não tem como a gente compreender a riqueza que nós temos acesso em Cristo Jesus. Completando essa ideia, agora, versículo 14 em diante. Capítulo 3, versículo 14 em diante. Eu só estou pulando alguns textos aqui só para a gente entender o contexto e agora concluindo a partir de 14 em diante. Diz assim: por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou iluminados, né, com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos, né, todos juntos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então a herança que Paulo está descrevendo aqui, ele diz que em Cristo Jesus nós temos o acesso ao amor de Deus. A largura, a espessura, o diâmetro, seja lá o que for, dessa grandeza, dessa riqueza em Cristo Jesus. Que nós temos acesso pelo Espírito, ele diz aqui, né? Para segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do Espírito no homem interior. Significa que o Espírito, ele nos dá acesso a esta herança. Amado, eu vou concluir com um breve depoimento e assim eu quero estar orando depois. A vida de religiosidade, ela é uma vida que é enganosa. A gente acredita que entende as coisas de Deus, mas parece que a gente é travado e a gente não tem acesso à plenitude. Plenitude é você ter acesso a tudo. A religiosidade, ela te dá acesso até certo ponto, mas não a plenitude. Na minha vida pessoal, em alguns momentos, eu vivi uma certa vida de religiosidade. Família cristã, né, temente a Deus, procurava ler a Bíblia, fui para o seminário teológico, mas chegou num momento na minha vida que eu percebia que eu precisava de algo a mais. Mas como assim, se eu já tenho tudo? Eu tenho a doutrina, eu tenho o ensino, eu tenho o entendimento, eu tenho a salvação, mas o que mais eu preciso? Eu não estou falando que eu precisava de mais para ser salvo, eu já era salvo. Mas a plenitude, quando eu li esses textos da herança de Deus, da plenitude, da presença do Espírito Santo, eu não entendia. E tinha algumas coisas que eu lia na Bíblia e elas me incomodavam demais. Porque ali diz, imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ali diz que eles falavam em novas línguas. A palavra de Deus, ela nos orienta em dons espirituais. A Bíblia nos mostra a autoridade, o poder que os discípulos tinham no seu ministério. Grandes sinais e milagres acompanhavam eles.
É lógico que a gente se justifica dizendo, mas é que isso era para aquela época, mas é que isso já cessou, mas isso não sei o quê, mas isso nunca tinha me convencido verdadeiramente. E eu comecei a dizer, Deus, eu quero ver isso na minha vida, eu quero ver isso no meu dia a dia, eu quero ser útil para o teu reino, eu quero ser útil, porque eu vejo pessoas sofrendo e eu me compadeço com elas, mas chega um momento que parece que a minha fé não é suficiente. E eu comecei a clamar a Deus por um avivamento. Eu comecei a clamar a Deus dizendo, Deus, me reveste com o teu espírito para que eu possa praticar aquilo que eu vejo que os apóstolos praticavam. E não somente os apóstolos, outras pessoas, diáconos. Filipe foi grandemente usado, era um diácono. E por que a gente não vê isso nos nossos dias? Isso me incomodava. Eu comecei a clamar e orar e buscar a presença de Deus. E eu quero dizer para vocês, existe mais de Deus para a sua vida. Existe mais do amor de Deus para a sua vida. E eu quero te desafiar a se humilhar diante do Senhor. Se você tiver pecados, não se acomode. Não conviva com os pecados. Seja alguém inconformado com o seu pecado. E peça que Ele arranque, que Deus arranque do teu coração todo desejo pelo pecado, toda malícia, toda maldade. E peça para que Ele te enche do Espírito Santo. E você vai ver que a vida cristã, não a vida religiosa, mas a vida cristã verdadeira, ela é vibrante. Ela é extraordinária. A paz e o amor de Deus são maravilhosos, inconcebíveis, incompreensíveis, como diz Paulo aqui nessa carta. Não tem como a gente medir, não tem como a gente ver a maravilha que é ter uma vida no altar de Deus e uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero orar contigo ainda, Pai, em nome de Jesus. A minha oração, Papai querido, que essa ministração venha trazer uma alegria na mente e no coração dessas pessoas, mas ao mesmo tempo um desejo profundo de ter uma vida cheia do Teu Espírito, de ter uma vida plena, uma vida realmente gostosa de ser vivida, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe aqueles que neste momento se sentiram constrangidos pelo Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor cancele, Pai, em nome de Jesus, toda palavra de maldição. Que o Senhor cancele, Pai querido, toda a culpa, Pai, em nome de Jesus. E que eles experimentem do alto, Papai querido, a alegria e a paz do Teu Espírito, Papai. Para a Tua honra e Tua glória, Jesus, é que eu oro. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê uma vida viva, avivada, repleta, plena da presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.